sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dina Lucas e hoje nós vamos para o nosso quarto vídeo especial Halloween. 15 dias, 15 vídeos, 15 filmes. Porém, hoje não será propriamente um filme. Hoje nós vamos falar sobre algumas verdades e mentiras sobre a série Monster, a história de Abigail, a série tão comentada no momento. Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar seu like no comentário. Comenta hashtag especial Halloween, hashtag Monster, hashtag Abigail, hashtag Serial Killer. Tanto faz, que isso ajuda muito a entregar esse vídeo. E também se inscreva nas minhas outras redes sociais, que se você ficar por aqui, você perde muita coisa. E sem mais delongas, para essa pipoca, só para açúcar e vamos para o nosso especial Halloween de hoje. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre algumas verdades e algumas mentiras, de uma forma bem resumida sobre a série do Abigail, né, que está disponível na Netflix com 8 episódios, dirigida então por Ian Brennan, interpretado então Abigail por Charles Hunnam, que é um ator fantástico, tem elogios fantásticos para ele. Se você quer saber a minha opinião sobre a série, uma crítica e uma análise bem profunda, está aqui no nosso vídeo anterior. E vamos lá para as nossas verdades e mentiras. A nossa primeira verdade é sobre Augusta Gain, a mãe do Eddie Gain, que era uma mulher realmente muito cruel e muito perturbada. Ela tinha vários problemas com a religião, ela teve um casamento bem conturbado, bem abusivo com o pai do Eddie, que era um homem alcoólatra que, segundo fontes, segundo teorias, violava ela várias vezes, e disso veio as 2 gestações que ela teve. Era uma mulher muito prendida à religião também. Então, essa mistura toda acabava por fazer acreditar que a vida não era justa, todas as mulheres eram rameiras, o casamento, a vida íntima de um casal, tudo isso era pecado e que as pessoas deviam se castrar, não deviam ter contato com nada, não deviam procriar. Principalmente os seus filhos eram provenientes do capeta e tinham a semente do mal. Enfim, você já pode imaginar o quão conturbada ela era. E ela acabou por passar isso para os filhos, mais especificamente para o Ed, que foi o filho, então, que morreu bem velhinho já. I only let him defile me twice. You know that. I told you that. It stank like a farm animal. And what did that shiftless drunkard ever give me? A nossa primeira mentira que foi contada na série, que nós vamos desmentir agora, que seria o nosso segundo ponto, é sobre a morte do irmão do Ed. Na série é mostrado que o Ed acaba por golpear o seu irmão. E por causa desse golpe, o irmão dela caiu, bater a cabeça e não sobreviver, né? E o Ed tem uma pessoa esquizofrênica, porque ele vê que o irmão ainda está vivo. Quando na verdade o irmão já acabou morto, então ele faz todo um papel lá para esconder o corpo do irmão e o verdadeiro motivo da morte. E isso não é bem verdade. Pelo menos a polícia na vida real nunca conseguiu encontrar vestígios que faz com que o Ed estivesse associado de alguma forma à morte do irmão e sempre foi dado como asfixia. Então nunca ficou provado que o Ed realmente tem algum tipo de contacto ou teve alguma influência sobre a morte do irmão. Assim como na série, nós precisamos ver que também nunca teve, né? Na história da série, o Ed também nunca teve. Então não fica a dúvida, será? Gotcha! Henry. O nosso terceiro ponto a desmentir, que seria então a segunda mentira contada na série. Na série nós acompanhamos então a relação do Eddie com Adeline, que é uma menina que tem vários problemas em casa, porque ela acredita ser melhor que todo mundo e ela não quer aquela vida, vou dizer, caseira que a mãe leva numa cidade pequena, de casar, ter que encontrar um marido, viver sobre casa, arrumar, cozinhar, ter filhos. E ela quer uma vida assim mais livre da cidade grande. Porém, ela tem uma grande paixão pela morte, vamos assim dizer, de forma miúda, né? E ela compartilha isso com ele. E eles acabam por compartilhar coisas bem macabras, principalmente na série nós vemos que ela incentiva o Ed a ter relações necrófilas. Porém, isso nunca foi provado. E na vida real, a Adeline negou obviamente em várias entrevistas que ela tem algum tipo de contacto com ele, que eles já tiveram algum relacionamento ou algo do gênero. Mas ela sempre disse que ela tentou ser simpática com ele
Basicamente assim como na série. Acho que isso é um dos pontos que vocês vão encontrar muito em tudo aquilo que é para ser desmentido sobre a série. E que é uma linha muito tênue, parece que tem uma meia verdade, uma meia mentira, porque na série ela também nega esse tipo de coisas. E isso é uma coisa que vocês podem notar, né? Na série, quando ele é descoberto, vai preso e isso fica mediático, ela também nega que teve algum tipo de relacionamento com o Ed, ela também nega que teve algum tipo de envolvimento com os crimes do Ed. Mas we never know, porque o Ed nunca falou publicamente, até onde eu pesquisei, sobre algum tipo de relacionamento deles. O Ed também nunca deu muitas entrevistas, então fica tudo uma dúvida. Mas, pelo menos, o que é provado, que tem na vida real de documentos e entrevistas da Glenn, é que ela nunca disse que teve um relacionamento com ele. Okay, before you say anything else, And since we're fixing to get married, maybe we could start trying for a family. Maybe we could start tonight. O nosso quarto ponto é que, diferente daquilo que foi, pelo menos, mostrado na série sobre a casa da família Payne, né, que é a família do Ed, que era enquanto a mãe dele estava viva, a casa era limpa, arrumada, e a casa foi se deteriorando, com base nas coisas que ele ia fazendo. Muitos registros dizem que a casa da família Payne sempre foi muito suja, muito desarrumada, muito assustadora também, muito decadente, muito mal cheirosa. Então nunca houve essa mudança por causa do Ed, ou seja, quando a mãe e o irmão morreram, a casa ficou uma pocilga. A casa sempre foi uma pocilga. Então nós já estamos a imaginar mais ou menos o ambiente em que o Ed cresceu também. A nossa outra verdade é que sim, existem registros que mostram que o Ed era obcecado por uma nazista, conhecida então como a cadela de... Eu vou deixar o nome para não errar, porque é um nome alemão. Mas vários vestígios dizem que sim, que ele era muito obcecado, que a polícia quando chegou na casa dele encontrou várias barbas desenhadas, vários livros que falavam sobre essa mulher nazista que acabou por usar como castigo dos judeus, né, na época do Holocausto. O corpo deles, ela esfolava e criava abajures, cadeiras, enfim, itens de decoração com pele de pessoas judias. Só que muita gente também acredita que essas histórias foram meio que aumentadas. Ela não fazia propriamente isso, já que ela nunca foi ligada e presa por esses crimes, né? Nunca tiveram propriamente provas sobre isso. Então, acaba que fica muito complicado. Porque nós sabemos muito bem que a mídia realmente exagera sobre coisas, principalmente em situações do género. Então, fica muito complicado entender o que é realmente verdade e o que é um exagero. Mas que o Edu tinha essa obsessão, especificamente por essa parte ele tinha, assim como é mostrado na série. E em algum momento, também na série, é dito que existe esse exagero mediático, que ele não fez essas coisas todas. O nosso sexto ponto é que o Ed realmente invadia túmulos, violava túmulos e roubava troféus. Ele retirava os corpos e ele acabava por roubar troféus. Não fica explícito se ele realmente, como é que eu digo isso? Levava os corpos para casa, mas fica bem explícito que ele levava a pele dos seus corpos, não sabemos se ele voltava a enterrar, fica tudo muito complicado. A polícia até acreditava que o Ed realmente assassinou milhares de pessoas, só que com o tempo ficou explícito que não, que eram vítimas que já estavam mortas e que só tiveram então os seus corpos violados e os seus túmulos invadidos, né? Então, o Ed não era um assassino assim tão grande, mas ele tinha esse hobby peculiar, como é dito na série, de invadir túmulos. Uma das coisas que é muito mostrada na série é que o Ed tinha um certo desejo sexual pelas suas vítimas cadáveres. E isso nunca foi provado, nunca foi constatado nem admitido pelo próprio Ed. A série tenta a todo momento mostrar que o Ed tinha uma tendência bem intensa, né, por cadáveres, estava supostamente perto
a virgindade, entre aspas, com um cadáver, né? Tem a sua segunda ou terceira relação sexual com um cadáver. Ele rejeita a sua suposta noiva, Adeline, por ela ser muito quente em relação ao cadáver. Até tem aquela coisa de dar banho de gelo para que ela ficasse mais fria. Mas isso não aconteceu, isso não é real, não existem nenhuma provas, nunca ninguém falou e admitiu sobre isso. Tanto que o Ed sempre disse que o corpo, né, em decomposição das vítimas, cadáveres, lhe repelia muito, então é muito difícil acreditar que isso tenha sido real. Como eu já disse no vídeo da primeira parte, apenas 12 assassinatos foram atribuídos ao Ed, diferente daquilo que mostramos na série, que ele saiu por aí a matar os caçadores, a mãe do adjunto do xerife, a babá, enfim, várias mulheres. Só 2 mulheres realmente foram assassinadas pelo Ed e o resto foram invasões de túmulos. Nunca houve provas que ele matou outra pessoa, nunca encontraram vestígios, nunca nada. O Ed e a sua esquizofrenia. O Ed realmente foi diagnosticado com esquizofrenia enquanto ele estava no hospital para pessoas psicologicamente doentes, né, mentalmente incapazes. E ele, a partir dali, começou então o tratamento para a esquizofrenia. E ele foi entendendo e lidando com a sua doença dentro desse manicômio de forma bem tranquila. Ele não foi preso, ele sempre foi dado como incapaz. Então, para muitos, ele nunca pagou pelos seus crimes. E para outros, ele era só uma pessoa mentalmente conturbada que fez as coisas que fez porque não sabia o que estava a fazer. Fica a dúvida, né? Fica a questão. A partir do 7º episódio, praticamente, se não me engano, o 8º, que é o último episódio, é mostrado que o Ed recebia muitas cartas, tinha muita idolatração, muito amor e muito fascínio dos outros serial killers que vieram depois dele, né? Depois dele ficar muito famoso. Mas isso nunca foi provado. Tem vários momentos na série que é mostrado, acho que um dos momentos que mais me marcou foi do assassino que tinha seios, né? Do ladrão que tinha seios, da aberração, que ele era obcecado pelo Ed Gein, mas isso nunca foi provado, nunca houve nada que desligasse. Principalmente a relação do Ed Gein com o pessoal do FBI para a realização e descoberta de serial killers, criar o perfil comportamental e etc. Eu acho que dali, o diretor da série, o Ian Brennan, simplesmente pegou pontos, foi fazendo pontos para outras coisas como Mindhunter, né, ou Mindkiller, que é uma série que está disponível na Netflix, que é onde mostra muito mais detalhadamente sobre essa questão dos detetives do FBI irem atrás de outros serial killers que já estão presos, fazerem entrevistas para poder criar perfis comportamentais. Mas isso não aconteceu com o Ed Gein, pelo menos até onde eu encontrei. Então, praticamente só foi ponte para criar essa nuance, vamos assim dizer. E a última verdade é que o Ed, sim, era obcecado pela mulher trans da época que ele foi, entre aspas, preso, que era então Christine Georgency, que era um homem, né, falecido, que combateu na Segunda Guerra Mundial, porém, pouco tempo depois foi então para a Dinamarca fazer a transição de género. Pronto, esses são os pontos, verdades e mentiras que eu queria esclarecer sobre a série que eu encontrei. Se você conhece mais algum ponto que eu não falei, deixa aqui nos comentários, que isso ajuda muito, com todo o respeitinho. E nos vemos nos próximos vídeos, no nosso especial Halloween, 15 dias, 15 vídeos e 15 filmes. Um beijo e nos vemos por aí.